Ok? Pessoal, então vamos dar início à nossa primeira parte do auxílio recurso da segunda fase da OAB. O IDC tradicionalmente faz essa aula de auxílio recurso. Nós já tivemos diversos alunos que conseguiram reverter a situação diante de uma eventual correção equivocada pela banca. O recurso, basicamente, ele vai servir para quê? Para a gente mostrar para o examinador que na linha tal, na página tal, na linha tal, vocês responderam adequadamente. Talvez não utilizaram a mesma terminologia que o examinador queria que fosse utilizada. Mas aí a gente faz o recurso, interpõe o recurso e muitas vezes nós já conseguimos reverter o recurso. O que nós vamos fazer? Agora, o momento é da gente se dedicar para o recurso. Vocês têm hoje, amanhã e até sexta-feira, meio-dia. Não deixem para a última hora para interpor o recurso. Eu vou mostrar para vocês, neste exato momento, a página da FGV, onde a gente vai interpor o recurso. Tu vais entrar lá na tua página e tu vais colocar o teu nome, aliás, o teu CPF e a tua senha, e vai abrir uma página. Então, nós vamos lá, página de acompanhamento, e aí tem consulta ao espelho e o link para interposição de recurso, que está destacado aí na tua página. Link para interposição de recurso. E vai te abrir essa página aqui. Então, vai aparecer a tua inscrição, vai aparecer a tua prática e vai poder interpor o recurso. Então, tu vai colocar lá, incluir novo recurso. Vai aparecer uma instrução. Aqui você escolhe a questão que deseja interpor recurso ou da peça processual. Então, se tu fores marcar ali, por exemplo, da peça processual ou da questão. Se tu só for recorrer da questão de número 1, tu vai incluir o teu recurso. E vai te abrir novamente essa página e tu vais colocar o teu recurso. Tu vai fazer ele numa página do Word, tu vais formatar ele, lá na formatação tu vai colocar letra 12, Arial, e vai ajustar, tá? O teu texto, ele vai ficar em Arial 12 e ajustado. Como é que eu quero destacar algumas coisas? Olha só. Na interposição do recurso, aquilo que tu escreveu na prova, então, por exemplo, eu estou fazendo o meu recurso e eu quero mostrar para o examinador que na linha 10 até a linha 12, eu disse a mesma coisa que o examinador queria que constasse. Então, eu vou abrir aspas, né? Vou colocar aspas, claro que tu já faz isso lá no Word, e aquilo que tu quer dar destaque, tu faz em letra maiúscula. Então, por exemplo, minha resposta. E aí tu coloca a tua resposta. Tu não precisa escrever minha resposta, né? Tu escreve, entre aspas, a tua resposta. Depois tu fecha as aspas, dependendo da situação, ponto, e aí tu faz em letra minúscula. O teu recurso segue em letra minúscula. O recorrente requer a atribuição, né? E assim tu segue o teu recurso. Então, aquilo que tu... Peguei a tua caneta, né? Aquilo que tu quer destacar, não tem como tu sublinhar, não tem como tu botar em negrito. Então, aquilo que é relevante, tu deixa em letra maiúscula. Deixa em letra maiúscula, porque aí sim o examinador vai entender que aquilo é o que tu escreveu ou aquilo que tu quer chamar a atenção mesmo. Tá bem? Muito bem. Professor, fiz o meu recurso, vou salvar este recurso. Eu tenho 5.000 caracteres para cada um dos pontos. 5.000 caracteres para a peça, 5.000 para a questão 1, 5.000 para a questão 2, para a questão 3, assim sucessivamente. Ok?
Pois bem, eu posso editar o meu recurso? Sim, até a última hora. Se tu fizer o teu recurso hoje, coloca ele lá, salva ele. Se amanhã de manhã tu acordar e quiser dar uma revisada e achou um erro de português, tu quer substituir ou corrigir, tu tem a opção editar. Vai aparecer lá para ti, editar. Vou fazer o exemplo aqui só para vocês verificarem como é possível editar. Vou fazer a questão, interpor o recurso da peça, porque muitas pessoas têm dificuldade até nisso aqui. A insegurança. Vou salvar o teu recurso, tá? Sou Orivaldo. Ó, coloquei só uma parte, para o senhor visualizar que é possível editar depois. Ó, o senhor viu que apareceu ali o protocolo, né? Número do protocolo, editar. Então é possível o senhor editar. Ok? Vou apagar. Deixei vazio. Posso confirmar a alteração. Ok? Pois não, amigo. Não tem problema nenhum. Não vai te gerar prejuízo nenhum. Pelo seguinte, que tu não tem caracteres. Isso, na verdade, se tu incluir depois aqui um recurso, vai ser considerado se tiver caracteres. Como tu não tem caracteres, teu recurso está vazio. Eles vão visualizar, não tem nada. Como está vazio, retornar. Aliás, gente, eu acho que não excluiu. Eu confirmei. Deixa eu editar aqui. Apagar. Confirmar a alteração. Isso. Ok. Aí já vai estar alterado. O colega... Tá, vamos ver por que não está pagando. Tem a opção editar. Depois... Como é que é? Isso. Tá. Isso. Não, o que eu não estou conseguindo é salvar aqui. Confirmar a alteração. Deixa eu ver se agora confirma. Visualizar. Tá lá ainda. Mas, em seguida, de repente o site está com algum problema. Mas o senhor já confirmou a alteração aqui, né? Nós já confirmamos. Bom, se eu quiser interpor um novo recurso, né? Aí eu escolho aqui, questão 1 e assim sucessivamente. Depois a gente apaga isso, seu Orivaldo, fica tranquilo. Não tem nenhum problema quanto a isso aqui. Tá? Muito bem. Então, nós vamos interpor sempre um recurso individualmente, para peça ou para questão. Questão número 1. Como é que eu vou fazer lá na questão de número 1? Se eu tiver a letra A e a letra B para recorrer. Então, eu vou destacar questão lá dentro do meu recurso, eu vou colocar questão de número 1, eu vou selecionar. Aí, o recurso é só referente à letra B. Aí eu coloco, sempre na terceira pessoa, o recorrente apresenta recurso referente à correção da letra B. Então, o candidato, o recorrente, então, apresenta o recurso referente à letra B. Eu tenho que fazer uma identificação, que aquilo é referente à letra A ou referente à letra B. Se for letra, é referente à letra A ou referente à letra B. Se for referente às duas, então lá, primeiro eu coloco recurso referente à letra A. Então, a partir disso, eu começo a escrever o meu recurso. Depois, referente à letra B, deixo um espaço, uma linha, se for possível, às vezes vai tomando o caractere da gente. Então, se não tiver, se for muita coisa, né, mas aqui 5.000 caracteres é muito, não tem necessidade de fazer tão extenso o recurso, tu vai deixar em destaque, aí tu pode, como forma de destaque, colocar recurso, né, da letra B.
só colocar em letras maiúsculas, letra B, e já começa a apresentar o teu recurso. Muito bem. Referente à interposição de recurso, é isto aqui. Olha só, a prova de vocês. Nós podemos ter recurso, agora falando tanto para o pessoal que está aqui em sala de aula, como o pessoal de casa. Nós podemos ter a interposição de recurso quanto? Primeira questão, eu não tive corrigido a minha prova. Então, lá na questão número 1, por exemplo, eu respondi a letra A e o examinador sequer avaliou. Pessoal, as pessoas que corrigem a prova da gente são humanos. Ninguém é Deus de não poder errar. Às vezes, acontece do examinador estar lá com várias provas, ele se passa. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que não houve avaliação quanto ao quesito da letra A, conforme consta nas linhas tais e tais, e aí eu vou dizer, eu quero o quê? A reavaliação. Então, o termo-chave, se a tua peça, se a tua questão teve um quesito que tu preencheu devidamente, mas as palavras são as mesmas, os termos são os mesmos, e tu percebe que o examinador se passou, ele não corrigiu, ele não achou lá na tua prova, ele não achou dentro da tua peça um dos quesitos. Aí tu vai dizer, tu vai pedir o quê? A reavaliação. O termo que tu vai utilizar é reavaliação. Então vamos anotar aí. Objeto do teu recurso, tá? O que pode ser objeto do teu recurso? Primeiro, então esse tópico que eu falei, quesito não avaliado. Então, lá na peça, ou lá na questão, tu tem a mesma palavra, a mesma terminologia, mas o examinador te deu 0. Ou daqui a pouco, já aconteceu, de tu ter lá a tua parte, por exemplo, referente ao FGTS. Tu vem seguindo uma lógica, o espelho de correção tem uma lógica também, só que quanto ao FGTS, tu colocou lá no final, tu não seguiu a mesma lógica. E aí daqui a pouco o examinador não achou o quesito do FGTS. Aí tu vai dizer o quê? Requer a reavaliação, o termo utilizado é reavaliação. Tu vai pedir a reavaliação do quesito tal, pois nas linhas tais e tais, página tal, o recorrente apresentou a resposta exatamente constante do padrão de resposta, conforme consta assim assado. A partir daí, tu vai pedir o quê? A reavaliação e a atribuição da nota e atribuição, né? Reavaliação e atribuição da nota X. Aí pode ser 0,5, pode ser 0,60, 0,70, conforme aquele quesito, ok? Então, tu respondeu, mas o examinador não avaliou. Primeira questão. Segunda questão. Questão avaliada equivocadamente. Olha só, o que é uma questão avaliada equivocadamente? Aconteceu bastante na questão de número 2, em que fala sobre o ônus das despesas em relação à testemunha, quando trata do intérprete, certo? É a questão 2, né? 4, desculpa, a 4. Muitos colegas na questão de número 4, depois nós vamos ver, colocaram que o ônus é de quem indica, ou seja, da parte interessada. A pessoa não colocou exatamente o termo
a parte autora. Então, o examinador queria que tu colocasse assim: o ônus do pagamento das despesas é da parte autora. Era isso que eles queriam que constasse. Mas é óbvio, é evidente que o aluno aqui, o recorrente, indicou dizendo assim: o ônus é da parte que requer, de quem indica a testemunha. Tu usou uma terminologia que, na verdade, tem a mesma significação, tem a mesma, mas não é o mesmo termo que a banca queria. Então, tu vai ter uma avaliação equivocada. Daqui a pouco, o que acontece? Tu indicou corretamente a argumentação, mas o examinador não te atribuiu. Então, tu vai pedir o quê? Tu vai pedir a reconsideração da nota. Esse termo é o ideal, né? Então, está pedindo a reconsideração da nota, requer a reconsideração da nota atribuída e a consequente majoração da nota, né? Então, aqui pode ser que tu tenhas que pedir o quê? Majoração da nota. Majoração da nota. Amigos, eu não quero que vocês utilizem exatamente a mesma lógica, começando a escrever, pedindo a reconsideração, mas a ideia que vocês têm que ter, uma coisa é quando o examinador não avaliou, tu pede a reavaliação. A outra coisa é quando ele te avaliou, te atribuiu nota parcial. Tu pede o quê? A concessão da nota integral, a majoração da nota. Então isso tem que ficar mais ou menos claro na tua cabeça. É importante frisar a segunda questão aqui, amigos. Não utilizem modelos. Não utilizem modelos. Usem as palavras de vocês. Se vocês utilizarem a palavra dizendo assim, requer a reconsideração da nota, vem pedir respeitosamente a reconsideração, a reavaliação, não se atenham tanto a isso, mas a ideia que vocês têm que pedir. É isso que eu quero destacar para vocês. Então, eu posso começar dizendo o porquê está errada a avaliação, dizendo, olha, nas linhas tais, o candidato apresentou a fundamentação adequadamente, demonstrou que tem o domínio da técnica, respondeu adequadamente à temática questionada, ou seja, eu uso essa terminologia e a partir disso eu peço o quê? Reconsideração, reavaliação, majoração da nota, dependendo da situação, atribuição da nota tal, né? E é isso. Então eu vou dizer, onde é que está a minha resposta? Às vezes a minha resposta está aqui, é só dizer onde é que ela está. Transcreve ela e pede a reforma da tua nota. Reavaliação, reconsideração, dependendo do caso. Mas, olha só, tem casos em que tu vai ter que dizer que tu utilizou termos parecidos. Que, na verdade, tu utilizou a terminologia que tem o mesmo significado. Então, tu vai construir o raciocínio. Na linha tal, o candidato utilizou a terminologia tal. O que, na verdade, atende ao padrão de resposta, pois são sinônimos, são palavras similares, têm o mesmo significado, atingindo, por sua vez, o mesmo fim, o mesmo objetivo. Desta forma, merece ser reformada a nota, reconsiderada a nota tal, e, objetivamente, não enrola muito, certo? Muito bem, olha só, tem ainda uma terceira situação. Fundamentação diversa. Fundamentação diversa da apresentada pela banca. Então, a banca apresentou lá um determinado artigo e eu achei uma súmula ou uma OJ. Isso aconteceu na questão de número 1, se eu não me engano, que trata se era válido os descontos, né?
Então lá eles pediam o artigo 462, parágrafo 1º, se eu não me engano. Mas alguns colegas foram tão específicos e indicaram a OJ 251. Tá? O que acontece? É mais específico o artigo 461? Sim, é mais específico. Tá, agora, tu atendeu o padrão de resposta? Não atendeu. O que tu vai fazer? Tu vai dizer, ao menos nesse caso, tu vai pedir a atribuição da nota parcial. Porque tu respondeu o que foi perguntado, então, tu pode dizer o seguinte, a pergunta era se era válido ou não era válido. Então, em parte, o candidato respondeu ao questionamento da prova, pois ao afirmar que era lícito o desconto, né? Vamos ler a questão de número 1, que aí a gente já mata exatamente essa questão. Olha só, Jorge é frentista do posto de gasolina, na admissão foi informado e assinou o contrato de emprego, no qual consta cláusula em que autoriza descontos quando gerar prejuízos financeiros ao empregador, decorrentes de ato culposo seu. Em norma interna do posto, de conhecimento de todos os empregados, consta que o pagamento em cheque só seriam aceitos após ser anotada a placa do veículo, além da identidade, endereço e telefone do condutor. Em determinado dia, o cunhado de Jorge, após abastecer o veículo com este, pagou em cheque. Tratando-se de cunhado, Jorge nada anotou no cheque. Dias depois foi constatado que o cheque era de terceiros, estando sustado em decorrência de furto. A sociedade empresária descontou o seu prejuízo do salário de Jorge. Aí perguntava, analise a validade do desconto efetuado pela empresa. E aí o aluno, o candidato, tinha que dizer que era lícito o desconto. Tá bem. Onde é que está isso? Artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Mas alguns alunos responderam que era lícito e fundamentaram com a OJ 251. Mais alguém fundamentou? O colega ali. Olha só, nós vamos por parte. Nesse recurso, nós vamos analisar por parte. Nós temos que primeiro analisar o seguinte. No teu espelho de correção, tu ganhaste 0,55? Não. Ninguém ganhou 0,55. Então, nesse caso, o que nós temos que dizer? Nós temos que fazer o nosso recurso em dois momentos. Nós temos que dizer que o candidato atendeu ao questionamento ao responder que era lícito. E aí tu vai ter que dizer, é lícito, o candidato atendeu, razão pela qual merece a nota de 0,55, pois atendeu ao questionamento do examinador, ao responder que era lícito o desconto, conforme consta. E aí coloca a linha e transcreve o que tu escreveu até o exato momento em que tu passa a fundamentar. Aí encerra a tua primeira parte. Dessa forma, requer a atribuição de, no mínimo, 0,55. Ok? Tranquilo? Mas aí tem um segundo quesito. Tu pode ainda pedir o 0,10 referente à fundamentação. Aí já é um pouco mais forçado. Porque, olha só, dependendo quanto tu precisa, daqui a pouco, se ele já te der o 0,55, basta. E aí, daqui a pouco tu não quer forçar a barra, só pede isso. Mas tu pode pedir. O examinador dificilmente ele aceita outra resposta. Dificilmente ele aceita outro fundamento. É difícil o examinador reconsiderar a atribuição de nota quando tu colocou uma fundamentação diversa. Mas nesse mesmo caso, tu pode fundamentar dizendo que trata-se de fundamentação também cabível, que é uma fundamentação específica e que se aplica ao caso em tela, por aquela razão, e aí tu pede também a atribuição de 0,10. Ok? Mas aí ali tu faz uma fundamentação bem direta,
dizendo que, nesse caso, a OJ 251, que é uma fundamentação específica, que entende o candidato também ser cabível, por isso, por aquilo, pois trata do mesmo conteúdo. Aí, no final, se tu quiser, tu ainda pode dizer que foi fundamentado satisfatoriamente o tema questionado, ao ponto que o candidato demonstrou conhecimento da temática avaliada, razão pela qual requer a atribuição de 0,65. Ok? Vejam, nós temos aqui fases em que tu vai fazer a tua fundamentação. Então, cuidado, daqui a pouco tu só tem como recorrer do raciocínio jurídico, tu respondeu corretamente, mas tu errou a fundamentação. Dá para recorrer só disso? Sim. Dá para pedir nota parcial? Sim, dá para fazer. Ok? E como é que tu vai fazer isso? Dessa forma que a gente já falou. Muito bem. Aqui, se tua fundamentação está totalmente diferente, tu colocou uma coisa que não tem nada a ver, vale a pena eu forçar a barra? Eu coloquei uma coisa totalmente diferente. Eu entendi a questão de um jeito e não era bem aquilo que o examinador queria. Vale a pena eu recorrer? Olha só, às vezes, se tu recorrer de tudo, tu vai fazer o quê? O examinador vai achar que tu está chorando demais. Então, seja pontual, gasta energia naquilo que for devido. Gasta energia naquilo que for necessário. Não gasta energia, não gasta o teu tempo fazendo recurso daquilo que o teu íntimo, o teu sentimento pessoal te diz, não vale a pena recorrer. Disso aqui eu estou chorando demais, eu estou forçando a barra. Porque daqui a pouco o examinador vai perceber isso também e vai dizer, pô, o cara está recorrendo de tudo, está forçando a barra. Agora, se no teu íntimo tu perceber que tem um prejuízo e que tem possibilidade de recorrer, recorra. Se na tua convicção pessoal há elementos para que tu possa recorrer, recorra. Não deixa de recorrer. Porque daqui a pouco o professor diz assim, não recorre de tudo, mas depois tu te arrepende de ter recorrido. É preferível que tu recorra e depois não receba a resposta positiva, do que tu te arrependa de não ter recorrido, porque daqui a pouco faltou um pouquinho. Ah, se eu tivesse recorrido, poderia ter ganho. Não. Daquilo que tu tens certeza, recorre. Daquilo que tu acha que dá para recorrer e que tem elementos plausíveis de recorrer, recorra. Agora, daquilo que teu íntimo, a tua convicção diz assim, bah, se eu recorrer eu vou estar forçando a barra, isso pode ser um tiro no pé. Então, toma cuidado com relação a isso, ok? Bom, o que nós precisamos fazer? Analisando a prova, nós chegamos à conclusão que não tem nenhum erro muito grave no espelho de correção. Eu tenho nenhum caso assim que eu possa fazer um recurso direcionado ao espelho. Eu poderia ter o meu recurso direcionado ao espelho de correção. Então, por exemplo, eu fiz embargos de declaração, quando na verdade é um recurso ordinário. Se eu achar que é caso de embargos de declaração, eu vou atacar o espelho de correção. Então, eu vou dizer que o espelho de correção está errado, merece uma reconsideração. Não é o caso de nenhuma das questões. Então, nós não vamos atacar o espelho de correção. Nós vamos atacar, sim, a forma como foi avaliado a minha prova. Pois bem, aí, pessoal de casa, nós temos aqui uma situação que nós nos demos conta ontem. Nós temos um espelho de avaliação individual. É aquele teu espelho onde o examinador apontou a tua pontuação. Lá, nos quesitos da peça, se a gente olhar no quesito referente a multa,
do 477, ainda referente ao recolhimento ou depósito FGTS e ainda do adicional de periculosidade, no teu espelho de correção individual vai constar 0,70 para a pontuação no que se refere à argumentação jurídica e 0,10 para a fundamentação legal. Se tu olhar o espelho, o padrão de resposta, que é o padrão de resposta definitivo, está valendo 0,60 a fundamentação jurídica, a argumentação, e 0,20 a fundamentação legal. Me parece que ninguém teve prejuízo, a não ser a colega Flávia aqui, que de repente teve um prejuízo. Nós vamos analisar isso. Se tu analisar e perceber que tem prejuízo, tu vai poder abrir um tópico lá do teu recurso e dizer que no espelho de correção individual consta a pontuação de 0,70 para a fundamentação, para a argumentação jurídica, e razão pela qual requer aquela nota, e não a nota do padrão de resposta. Ok? Então, tu vai pedir a nota. Mas se ninguém teve prejuízo em relação a isso, então pede a nota do padrão de resposta. Pois não. Isso. Se tu precisar apenas uma nota menor e tu tem pontuação para recorrer, utiliza a nota do padrão de resposta. Se eventualmente depois nós tivermos um prejuízo em relação a isso, aí numa via de um mandado de segurança ou de uma ação própria, de repente a gente poderia discutir isso, porque aí seria um erro formal e aí no judiciário a gente poderia conseguir essa pontuação. Mas não é o caso aqui, tá? Muito bem. Eu não acho produtivo aqui nós analisarmos questão por questão coletivamente. O que eu vou fazer? O pessoal de casa agora, eu vou disponibilizar meu e-mail, vocês podem me mandar eventualmente a prova, se tiverem dúvidas. Eu posso disponibilizar meu e-mail também para analisar o teu recurso, já fiz de alguns colegas, analiso o recurso, digo, melhora isso, acrescenta aquilo, subtrai aquilo, sem problema. Eu, daqui a pouco, acrescento algumas coisas com minhas palavras, sem problema nenhum. E, a partir disso, o que nós vamos fazer agora? Para o pessoal do presencial aqui, eu vou examinar cada uma das provas com calma, vou dar as diretrizes do recurso e, eventualmente, vocês me mandam o recurso e a gente analisa ele depois. Pessoal de casa, já analisa a tua prova, faz lá a identificação do ponto que tu tem que recorrer e manda para o meu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no quadro e, claro, né, gente, não vai me mandar o recurso na sexta de manhã. Se tu me mandares o recurso até amanhã de noite, eu examino. Na sexta de manhã, daqui a pouco eu não tenho tempo de examinar. Se for antes das 9 horas, eu ainda tenho como examinar. Depois das 9 horas, se tu mandar o e-mail depois das 9 horas, eu não tenho como examinar. Já tenho compromisso. Muito bem. Nós vamos combinar de tu me mandar o recurso até amanhã de noite, 19 horas. Aí eu examino o teu recurso. Com calma. ademirrens@gmail.com. Olha só, agora vou disponibilizar o meu celular, 9245-2758. Só me manda um WhatsApp ou me manda uma mensagem. Se eu não te responder, depois a gente pode se comunicar através desse canal. Sim, sim. Se me mandar na sexta, daí já fica mais difícil, tá? Ok, amigos? Então, combinado assim, pessoal de casa, pode me mandar sem problema nenhum. Daqui a pouco, se tu já tiver alguma coisa que tu já fez o teu recurso, se tu me mandar hoje, de repente, depois da nossa revisão aqui, eu já retorno o teu e-mail, ok? Vamos lá, então, vamos analisar dessa forma. Dúvidas aqui em relação à interposição? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal de casa, nós vamos encerrar. Vou analisar a prova do pessoal presencial aqui.